Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao FGV Law em Movimento. Sou Renata Flores, jornalista. Estou muito feliz com mais um episódio que vai ser muito interessante. Já começo com uma pergunta para você. O que mudou nas licitações e contratos administrativos? Nesse episódio do FGV Law em Movimento, nós vamos conversar sobre as principais alterações trazidas pela Lei 14.133 de 2021, tentando dirimir dúvidas frequentes por parte de quem contrata com o poder público. E o nosso convidado para esse papo é o Yasser Reis Gabriel, advogado e professor do FGV Law. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Yasser? Obrigado, Renata. Tudo bom? E você? Eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu sempre digo que nós temos uma aula muito agradável, muito leve nesses nossos episódios. E eu já começo te perguntando sobre a lei. Mas antes de qualquer coisa, que lei é essa? Eu queria entender se o Brasil, de fato, precisava de uma nova lei geral de licitações. Começa nos contando um pouco sobre isso. Então, Renata, para quem não sabe ainda desse mundo de contratações públicas, só para falar, até licitação é um nome que a gente escuta muito falar, mas até eu entrar na faculdade eu não fazia ideia do que era licitação, apesar de eu ter o nome, tá? Então, o que é uma licitação? Licitação é um procedimento para contratar para que o Estado, a administração pública, seja a União, né, o governo federal, o Estado, o município, possa contratar, celebrar contratos. Normalmente, ele faz um procedimento para competição, para o mercado, né, para quem tiver interesse em participar, chamado licitação. Isso é uma licitação. A gente, há muito tempo, tem uma lei de licitação, então, regulamentando como é que é esse procedimento, dizendo como é que acontece, quais interessados podem participar, o passo a passo até a celebração de um contrato. Sim. Essa lei, a Lei 14.133 de 2021, ela não foi a primeira lei sobre esse tema. Desde a década de 80, a gente tem normas gerais sobre esse tema, unificando para administrações públicas do Brasil inteiro o procedimento de licitação. Mas em 1993, a gente ganhou uma lei lá atrás, a famosa Lei 8666, que por muito tempo foi a lei geral de contratações públicas no Brasil. E essa lei vigorou até 2021. Teve um pouquinho ainda depois, aí, um rescaldo da lei, mas em 2021 foi editada uma nova lei para substituir essa lei anterior de 93. Por quê? A lei de 93 tinha quem amasse, tinha quem odiasse também a lei de 93. Polêmica. Super polêmica. Era uma lei complexa, foi uma lei que, ao longo dos anos, ela foi aumentando de tamanho. A experiência prática e as dificuldades da administração pública nas contratações, de uma maneira prática, foi levando a ajustes na lei, a interpretações novas sobre como aplicar a lei. Então, ela ficou uma lei que quem sabia manusear a lei sabia muito bem, e as pessoas super se especializavam nisso, mas ela não era uma lei, vou dizer essa palavra assim, simpática de você entender. Ela era uma lei muito difícil. Então, quem sabia, sabia, mas quem não sabia tinha uma dificuldade muito grande. Nos artigos, no procedimento que ela disciplinava em seus artigos, ela era uma lei, de alguma maneira, incompleta, e problemas foram surgindo na vida real, que eles foram tendo soluções dadas por decisões judiciais, dadas por decisões de Tribunal de Contas, mas que não estavam na lei. Lá pelas tantas, começaram a dizer, não, a gente precisa de uma lei que ela reflita mais a realidade atual, e que seja colocada nessa lei práticas que não estão na lei de 93, mas que elas já refletem no mercado de contratações públicas. Dessa demanda, e também por demandas de maior transparência nas licitações, maior controle nas contratações públicas, gerou esse novo debate lá no Congresso Nacional, que depois deu origem à lei de 2021. Entendo. Então, Yasser, o Brasil precisava modernizar, então, os procedimentos licitatórios? Isso. Me parece que sim. Agora, com uma nova lei, em cima dessa, de 93, não se cria novas camadas de complexidade? Eu te pergunto e já faço uma segunda pergunta. E como é que, então, você avalia o impacto da 14.133 na rotina da administração pública? Legal, boas perguntas. A lei de 93, ela atualmente não está mais vigente. Essa lei de 2021 substituiu, revogou a lei de 93. Mas quando a lei de 93 estava vigente, outras leis também sobre o tema de contratações públicas vigiam. Quais leis eram essas? Por exemplo, a lei do pregão. O pregão, que é uma modalidade de licitação, a mais utilizada quando a administração licita é o pregão até hoje, ele era disciplinado numa outra lei. A gente tinha o regime diferenciado de contratações, que foi uma modalidade de licitação criada especialmente na época para as construções de estádios e tudo mais na Copa do Mundo e depois nas Olimpíadas. Era uma outra lei.
Então, essa lei de 2021, ela se propôs juntar, sintetizar e simplificar, tirando algumas modalidades de licitação, que não eram modalidades de licitação. É importante também aqui falar o que é modalidade de licitação para todo mundo entender. Licitação não é um procedimento apenas. Você tem vários tipos de procedimento. Você tem procedimentos mais simples, procedimentos mais complexos, que, em regra, dependem do tipo de objeto que você quer contratar. Um objeto muito simples, então eu quero comprar canecas, por exemplo, podia fazer um pregão, que é um procedimento simples. Mas se eu quero construir um estádio de futebol, é um outro tipo de procedimento. Então, nós tínhamos uma concorrência para contratar esse estádio. Tínhamos várias modalidades, ainda temos, mas com essa nova lei, houve uma simplificação. Então, eu eliminei esse monte de lei que existia disciplinando modalidades diferentes, botei tudo numa nova lei. Por isso que você usou o verbo sintetizar. Então, foi tudo sintetizado na 14.133. Ou seja, novas camadas de complexidade, não. Ao contrário. Exatamente. O que, Renata, também é importante falar assim, ao contrário, simplifica de fato, mas isso não significa que ela seja uma lei fácil ou simples. Por isso que eu te perguntei sobre o impacto na rotina da administração pública. Isso tem sido muito bacana conversar, principalmente em sala de aula, enfim, com pessoas que trabalham na administração pública, os servidores lá, então, que fazem a licitação, para ver as percepções deles sobre a lei. E aí varia bastante. Por quê? Tem um custo de adaptação que é natural toda vez que você muda alguma coisa. Se você já estava acostumado a fazer um procedimento antigo, você vai ter que aprender um novo, por mais que seja melhor ou mais simples, mas vai ter um custo de aprendizado. Então, não estou falando dessa complexidade do aprendizado. Eu estou falando mesmo das exigências da lei. Então, quando a gente fala das exigências da lei, e a gente conversa com pessoas da administração pública, uma coisa que elas têm, vou usar esse verbo, reclamado bastante também, é porque agora, nessa nova lei, a gente tem exigências do que a gente chama da fase interna, uma fase preparatória da licitação, que é o que acontece antes da licitação ser anunciada para o público, mas quando a administração tem que montar uma contratação, montar o edital, preparar o edital de licitação que a gente chama, tem uma preparação interna. E essa lei ela trouxe muitas fases e muitas providências internas que têm que ser tomadas pela administração para que ela possa fazer uma contratação depois. Na prática, exemplos, por exemplo. Então, eu preciso fazer um estudo de mercado para entender quais são as soluções que o mercado me oferece para aquele problema específico, antes de eu fazer um edital. Eu preciso conhecer melhor minha demanda antes de botar o edital na rua. Tem uma etapa de planejamento que ela é muito mais exigente atualmente. O que é fundamental, eu penso, para qualquer tipo de metodologia, é fundamental uma organização prévia. Você disse que tem muitas fases internas, é o que eu entendo, mas que, obviamente, dá trabalho e tem que dar mesmo, né? Exatamente. Dá muito trabalho, tem que dar mesmo. Mas o que é importante falar, não é que antes você não tinha esse planejamento interno. Você já tinha tribunais de contas, por exemplo, fazendo essa exigência para as administrações públicas. O problema é que, como você não tinha na lei muito claro esse procedimento, você tinha, obviamente, preparações para a contratação melhores, outras piores. Então, agora você tem uma exigência na lei. Por esse lado é bom. Agora eu acho que tem um tempo para adaptação da administração pública. Então, para as pessoas aprenderem a fazer esse procedimento. E que esse tempo seja importante para todas as pessoas passarem. Aí eu me pergunto o seguinte, essa nova lei, então, vamos lá, 14.133, considera as assimetrias da capacidade técnica e estrutural entre os diferentes entes federados? Calma que nós vamos destrinchar essa pergunta. Vamos falar da assimetria da capacidade técnica e estrutural e quais são e quem são os entes federados. Renata, eu vou falar para você que eu estava torcendo para que essa pergunta viesse agora, porque eu acho que ela encaixa super bem nesse momento aqui. Estava na minha cabeça aqui que tinha que fazer essa ressalva. Então, explica lá bem explicadinho. Legal. Então, gente, entes federados foi a expressão que você utilizou agora. Quando a gente fala de União, estados, município, Distrito Federal, isso são entes federados. E, obviamente, nós temos entes federados com capacidades diferentes. Então, nós temos a União, que é o super ente federado, com muitos recursos, muita capacidade. Nós temos estados que têm mais recursos do que outros, estou falando de recursos financeiros mesmo, e, às vezes, uma experiência mais longa, prévia, né, em temas que dá para ele mais capacidade para trabalhar naquele tema. Municípios, as mesmas coisas. Você vai ter municípios como o estado de São Paulo, você vai ter que tem, então, um orçamento grande e tudo mais, e tem municípios mais simples.
obviamente, isso impacta em como a administração pode se preparar, né, para executar a lei. E aí, né? Por isso que a gente fala de assimetria de capacidade técnica e estrutural. Porque há diferenças brutais nesse país Gigantes. entre os entes federados. E aí, qual que é o grande desafio, eu diria? Essa é uma lei geral, ela se aplica para todo mundo. Um pequeno município tem que seguir procedimentos muito semelhantes com o que a União. Não, pois é. Isso é um desafio de fato. Uma coisa prática, assim, que não está na lei, tá? Mas é uma informação prática de como a coisa rola no mundo real. Você tem tentativas de capacitação desses municípios, de estados mais, com mais dificuldades. Sim. Então, você tem, por exemplo, o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, uma empresa estatal federal da União. Então, você tem o BNDES criando grupos de trabalho para ajudar municípios, capacitar municípios para suas contratações, por exemplo. Você tem, então, iniciativas para tentar ajudar na capacitação. Mas, obviamente, no dia a dia, vem as dificuldades, Pois né? Que é da aplicação da lei. E essa lei de 2021, que ela está sendo aplicada, a gente tem muito pouco tempo dessa mudança da lei. Uhum. Então, essa adequação dos municípios, dos estados brasileiros, pode levar um tempo. Sem dúvida. Eu acho que refere-se muito à sua primeira resposta. Dá trabalho, mas tem que dar mesmo, né? Tem que dar mesmo, exatamente. E tem uma outra coisa, Renata, também. Como as coisas, como você está falando aí, não mudam da noite para o dia, essa lei ainda teve lá no finalzinho, logo que ela foi editada, e no finalzinho da lei tinha um dispositivo que falava, eu não me lembro agora exatamente qual era o tempo, se eram 4 anos, se eram 3 anos, mas ela dava ainda alguns anos sobressalentes para que entes federativos, que a gente já falou o que é, pudessem continuar utilizando a legislação anterior para eles irem aprendendo Sim. a utilizar essa lei. Sim. Mas, obviamente, você tem as urgências do dia a dia, as contratações, a administração pública faz muita coisa. Vamos ser francos, assim, ela só tem tempo para conseguir, de fato, aprender o que a lei como a lei vai ser implementada, quando já está ali para começar. Então, agora sim, salvo engano, foi esse início desse ano que começou a valer para todo mundo essa lei. Então, agora todo mundo contrata com base nessa lei. Agora que realmente eu acho que as dificuldades vão aparecer cada vez mais. Exatamente. E é para isso que a gente está compartilhando e democratizando a informação sobre a lei num podcast como esse. Aí, Yasser, eu queria entender também se houve incorporação de entendimentos consolidados dos órgãos de controle, e a gente tem que falar também do fortalecimento da transparência. Eu já falei algumas vezes por aí, e outras pessoas também eu já vi que concordam com esse entendimento. Essa foi uma lei que ela foi gestada muito em função da prática das contratações públicas. Então, o que estava sendo feito já e o que a gente podia melhorar ou já estava sendo melhorado em relação ao que estava sendo feito. Então, entendimentos de tribunais de contas, por exemplo, da União, dos estados, os municipais que existem, que já sobre como aplicar a legislação anterior, que estavam lá, não estavam na lei, mas estavam nas decisões desses tribunais, eles já foram incorporadas aqui. Sim. Na nova lei. Eu estou apontando papel como se eu estivesse com a lei aqui. Mas não estou. Não tá. Mas elas foram incorporadas à lei. Então, essa lei também ela é muito reflexo de como órgãos de controle estavam falando já que a licitação ou as contratações públicas, de uma maneira geral, deveriam acontecer. Me dá um exemplo. Exemplo. Então, se a administração pública está montando um orçamento para uma contratação, estou lá, fase interna ainda, preparando ainda um edital ou uma minuta de um contrato, e ela vai falar, eu acho que esse serviço que eu estou contratando aqui tem que custar um preço, eu tenho que ter um valor de referência. Como que ela monta isso? Não estava dito na lei como ela fazia isso, está na lei anterior. Sim. Tribunais de Contas, sobretudo o Tribunal de Contas da União, já estava exigindo que para montar esse orçamento, isso é um entendimento já antigo, por muitos anos estava valendo já. Para montar esse orçamento, a administração pública deveria fazer uma consulta ao mercado e colher pelo menos 3 orçamentos e documentar lá. Então, eu quero contratar, por exemplo, uma empresa gravadora de podcasts para a administração pública. Então, eu vou falar no mercado com 3 empresas diferentes, colher esses orçamentos, Sim. E aí depois, lá quando eu vou botar meu valor de referência no meu edital, eu tenho como documentar, comprovar como que eu cheguei naquele valor. Isso era algo que os tribunais de contas já estavam exigindo, e hoje tem na lei esse procedimento específico dos 3 orçamentos. Entendi. Agora, Yasser, em relação à segurança ao contratado, né? Esse novo regime, ele garante melhor equilíbrio econômico-financeiro às contratações públicas? Me parece que sim.
Parece que há uma saúde, uma sustentabilidade aí. Definitivamente. Claro que cada contrato vai ser um contrato na execução e surgem os problemas, né? Mas nessa nova lei, há uma coisa lá que a gente chama de alocação de riscos, e é um capítulo específico para isso, ou uma seção, não me lembro exatamente agora como é o nome. Você consegue resumir um pouco para gente? Super. O que é uma alocação de risco? Quando você faz um contrato, então se eu, Yasser e Renata vamos fazer um contrato, nós dois aqui. Você está me contratando para eu pintar a sua casa, por exemplo. Sim. No nosso contrato, eu vou dizer, olha, Renata, a qualidade da tinta, se eu pintar lá e a tinta começar a sumir, você mandou pintar de preto ainda agora para mim, Sim, na cor. Então, você mandou pintar de preto, vamos supor uma parede. Eu comecei a pintar e a tinta começou a não ficar preta. Eu disse, não, mas a qualidade... Eu comprei a tinta, então esse é um risco meu, Yasser. Então, se acontecer qualquer coisa, eu assumo esse risco. Outra coisa que a gente pode colocar. Então, se a Renata falou que ela só iria poder... que o Yasser só podia pintar a casa dela nas terças e quintas. Uhum. E terça e quinta tá chovendo. E eu falo, tá, mas Renata, como você colocou essa limitação no contrato... Não vai ter pintura essa semana. Não vai... Então, pronto. Exatamente. E esse é um risco seu, porque você tinha me colocado essa exigência. E como é que isso impacta na saúde econômica financeira do contrato? Se é algo que não pode ser atribuído, um risco que não pode ser atribuído a mim, Yasser, o contratado, mas a você, Renata, que aqui no nosso exemplo faz como se fosse administração pública, eu diria, Renata, então a gente precisa reequilibrar esse contrato. E aí vamos ver como é que é esse reequilíbrio. Se você precisa me pagar um pouco a mais, se a gente estende o prazo, o que a gente faz para que a gente consiga manter a saúde do contrato de uma maneira geral. Isso já, de alguma maneira, os contratos anteriores já faziam isso, muitos deles já faziam isso, mas agora na lei a gente tem isso de forma mais expressa ali como uma cláusula do contrato. Ou seja, há maior segurança, sim. Sim. Para esse contratado. Eu quero entender também qual é o papel que os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos passam, então, a desempenhar nesse novo regime de contratações públicas. E é muito interessante, Yasser, quando você começa a exemplificar, tangibilizar, para que a gente entenda de uma maneira simples, parece simples, mas que a gente começa, de fato, a entender essa história de licitação. E não é nem um pouco simples esse tema, Renata. Acho que é um dos temas que, historicamente, mais deram problemas e discussões na administração pública. Então, quando a gente fala de métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, esse nome super antipático, ultrajurídico... E que significa? E que significa você resolver um problema que surgiu entre as partes no contrato, então entre a Renata e o Yasser, por exemplo, no nosso exemplo que eu dei ainda agora, de uma forma que eu não precise ir ao judiciário com uma ação. Então, eu não preciso entrar com uma ação para que um juiz, uma juíza me diga quem tinha razão na nossa disputa. O que é, então? Quais métodos são esses? Você tem, por exemplo, a arbitragem. A arbitragem é uma estrutura muito semelhante a um procedimento muito semelhante a uma ação judicial, mas não acontece no judiciário. Então, nós dois elegemos uma terceira pessoa, ou algumas outras pessoas, normalmente número ímpar, para dizerem quem, no nosso caso aqui, tem razão. Mas em que ambiente isso, por exemplo, acontece, essa arbitragem? Isso acontece numa Câmara Arbitral, que a gente chama, ou Tribunal Arbitral, que, apesar desse nome, nada tem a ver com o judiciário, fora do Poder Judiciário. A gente prevê no contrato lá... Ah, tá. Entendeu? Então, isso já está no contrato. No contrato. Que nós faremos isso, se preciso for, num ambiente que não é judicial, com pessoas que não são, ou que são, por exemplo, são advogados, são pessoas do mundo jurídico, essas pessoas de fora. Podem ser ou podem não ser. Ah, podem não ser. Podem não ser, porque muitos temas envolvem questões não jurídicas. Então, por exemplo, se a gente tiver a nossa disputa dentro de um contrato de engenharia, provavelmente vai ser muito útil que a gente tenha dentro do corpo de árbitros alguém com formação em engenharia também. Só a formação jurídica não vai te ajudar a ter o conhecimento ali. Você falou um dos métodos que é a arbitragem. São muitos? Temos outros também. Quais são os outros? A gente tem, por exemplo, a mediação. A gente tem a conciliação. Então, são métodos que também não recorrem ao judiciário. Você tem eles têm diferenças entre eles. A gente pode entrar, não sei se a gente vai ou não, deve ou não entrar, mas a gente pode entrar nos detalhes deles ou não. Mas, basicamente, eles são métodos que nenhum deles vai para o judiciário. A diferença é que, na arbitragem, você tem uma pessoa decidindo quem tem razão. Na conciliação, você tem uma pessoa só mediando, facilitando que as partes, eu e você, então, no nosso contrato, cheguemos a uma conclusão, nós decidimos. Nós temos também uma outra figura, agora eu estou com o nome em inglês que já estava sendo utilizado na União, Dispute Board, mas a ideia é que você tenha agora
um quadro, uma composição de pessoas técnicas também que podem acompanhar todo o cumprimento do contrato para, se surgir uma disputa, essas Sim. pessoas decidirem alguma coisa ou não. Mas o ponto é, você tem, salvo engano, são 4, 5 métodos diferentes. Nenhum deles vai para o judiciário. Todos eles já eram, de alguma forma, utilizados em contratos da administração pública no Brasil, tá? Da União, de estados, de municípios, todos já eram utilizados, mas a gente não tinha, na Lei Geral de Contratações, a previsão. E agora tem. E isso é fundamental. Total. Essa contemporaneidade da lei, excelente. Agora, vamos para ponto sensível? Vamos falar, né? Porque polêmicas. tá tudo muito positivo e é ótimo, mas eu quero entender se essas hipóteses de contratação direta continuam sendo um ponto sensível no sistema. Parece que é desde o início, né? E quais são os principais riscos nas contratações diretas sob a nova lei? Então, Renata, nesse ponto especificamente, não aconteceram grandes novidades, tá? Contratações diretas, elas têm uma função, elas sempre tiveram, vão continuar tendo. Mas por que é um ponto sensível no sistema? No Brasil, e isso é uma experiência muito específica no Brasil, tá? Quando a gente olha direito administrativo comparado esse tema de licitações e contratos em outros países, esse tema da licitação não pega tanto quanto no Brasil aqui. Sim. Então, no Brasil, a gente tem essa ideia de que se não foi feita uma contratação por meio de licitação, tem problema. Tem alguma coisa errada aí, tem algum desvio. É verdade. Não é? A gente tem essa... Gente, é cultural. É cultural, É totalmente. cultural. Exatamente. Sim. Então, nós temos essa desconfiança. E nós aprendemos que licitação é regra e que uma contratação sem licitação deve ser uma exceção em casos muito excepcionais. Só algumas... Aí vai fazer o barulho de vidro quebrando na cabeça de vocês agora, tá, gente? Mas assim, se vocês entrarem no portal do governo federal de contratações no Brasil, vocês vão ver que, na verdade, a maior parte das contratações feitas no Brasil, ela é sem licitação, é direta, porque são contratações de dia a dia, que o valor é mais baixo. Sim. Então, você não precisa fazer licitação e tem hipóteses na lei mesmo te autorizando a não fazer. Então, a maior parte, de fato, das contratações no Brasil, ela não é feita por licitação. Claro que são contratos menores, os contratos grandes, licitação. Mas sempre foi um ponto sensível porque a gente tem essa desconfiança cultural. Se não é licitação, tem alguma coisa errada. Enquanto nós tivermos essa cultura, vai continuar sendo um ponto sensível. Isso não quer dizer que tem alguma coisa errado de fato com ele. E a lei continua prevendo as hipóteses de contratação direta sem licitação. E aí vai muito do caso a caso, porque podem acontecer desvios de fato. Pois é, eu ia te perguntar os principais riscos. Riscos que você pode ter numa contratação sem licitação. Se o procedimento não é muito bem feito, muito bem justificado, então por que eu estou escolhendo essa pessoa? Obviamente, você pode ter favorecimentos indevidos. Então, o risco é você fazer uma contratação sem a devida documentação devida, os estudos devidos ali, que te garantem uma contratação de fato, que você está contratando a melhor pessoa para aquele determinado serviço, enfim, que é o melhor contrato possível para atender sua demanda. O grande desafio da contratação direta é você conseguir estruturar um procedimento que te mostre de forma muito clara que era uma hipótese de contratação direta nos termos da lei, então não precisava licitar, e que te deixe muito óbvio também que aquela pessoa específica para aquele contrato específico era a melhor pessoa. Mas ainda assim é muito subjetivo. Tem uma subjetividade. Vai ter uma subjetividade. Assim é muito subjetivo. Instrumentos auxiliares. Primeiro eu já quero saber o que são instrumentos auxiliares e, em seguida, se os instrumentos auxiliares previstos pela Lei Geral das Licitações, a 14.136, queria entender qual é a utilidade prática para o gestor público. Legal. Esse nome, ele é quase que um outros, assim, né? Porque ele não diz nada para quem está pegando a lei pela primeira vez, e mesmo para quem está pegando pela segunda, terceira, quinta, 15ª, também não diz muita coisa. Mas o que são os instrumentos auxiliares? Nas aulas, eu gosto de colocar que os instrumentos auxiliares são de duas categorias. Você tem instrumentos auxiliares, que eles são instrumentos auxiliares para ajudar na licitação de alguma forma, para deixar ela mais rápida, para deixar ela mais segura, para deixar ela mais completa. Já vou falar como você pode fazer isso. Isso, exemplo, né? Exemplo, eu queria entender o instrumento auxiliar exemplo. E um outro tipo de instrumento auxiliar é um instrumento que ele, quando a licitação ela não é cabível naquele caso específico, mas você pode utilizar esse instrumento para obter alguma contratação. Então, vamos aos exemplos. Nós temos um procedimento chamado Procedimento de Manifestação de Interesse, PMI, tá? Já existia antes da lei também.
E agora está na lei, previsto na lei. O que é o PMI? O PMI é um procedimento em que a administração abre um chamamento público, então ela fala, mercado, interessados, venham até mim, me tragam ideias, porque eu tenho uma demanda aqui, que eu preciso resolver por meio de uma contratação, e eu quero ideias de como essa contratação deveria ser. Aí o mercado se mobiliza e apresenta ideias para a administração pública. Sim. Que ela pode ou não utilizar para fazer a contratação dela futura, sem custo. Então ela não paga por isso. Tá, PMI é um procedimento auxiliar, tá? Aqui no caso das licitações. A gente tem também o credenciamento. Credenciamento é um outro procedimento que serve em que contexto? Então, quando você não precisa escolher uma pessoa específica, várias pessoas podem prestar um serviço, você faz um credenciamento que quem tiver interesse de prestar aquele serviço vai lá, se credencia, e aí você pode, junto com outras pessoas, Sim. prestar aquele serviço. Exemplo para fazer isso. Então, laboratórios de saúde, para fazer exames, por exemplo. Então, a administração pública quer cadastrar vários laboratórios e quem vai escolher qual laboratório que vai ser utilizado para fazer seu exame pelo sistema público de saúde vai ser, vamos supor, o usuário do serviço. Então, eu vou lá, eu e Yas quero fazer um teste de alguma coisa, vou lá no laboratório e digo, esse laboratório é cadastrado aqui pelo município e tudo mais, quero fazer, eu escolho o laboratório. Obviamente, milhões de laboratórios podem fazer aquilo. Não precisa ser um. Sim. Então, credenciamento, por exemplo, é um instrumento auxiliar. Então, assim, em resumo, instrumentos auxiliares são instrumentos que ajudam na contratação, podem ajudar otimizando, melhorando a licitação, ou quando a licitação não é cabível, mas você quer ter algum tipo de instrumento ali para ajudar na contratação. Eu acho que já está explicado a utilidade prática para o gestor público a partir dos exemplos que você trouxe para a gente. Eu vou aumentar o nosso glossário, porque o vocabulário dessa aula é um vocabulário que você vai precisar voltar, de fato, você vai precisar voltar nesse episódio e é ótimo que você anote. Ele é muito específico, Ele é muito específico e vamos então aumentar, porque eu queria falar sobre diálogo competitivo. Queria entender a importância da previsão do diálogo competitivo na lei e como é que pode contribuir para soluções tecnológicas e contratações mais complexas. Legal. O que é o diálogo competitivo? Então, diálogo, apesar desse nome, que, de novo, é um nome que, para quem não está no debate, não diz muita coisa, mas ele é uma modalidade de licitação. Então, quando eu estava falando ainda agora de pregão, Sim. concorrência, diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação que não existia antes da lei. Essa, de fato, é uma novidade. Não existia antes dessa lei aqui no Brasil e a lei trouxe. Basicamente, para que serve? Quando a administração pública, ela não sabe exatamente qual é a demanda que ela quer resolver. Ela sabe que ela tem uma demanda, mas ela não sabe como resolver, ou ela não sabe especificar essa demanda, ou ela não sabe nem se o mercado tem uma solução para ajudá-la a resolver essa demanda. Tem este novo procedimento, que é basicamente o gestor público, uma comissão, né, de gestores públicos sentam com o mercado e eles vão costurando uma solução específica para aquele caso. Sim. Isso é o diálogo competitivo. O que é um procedimento muito diferente quando a gente pensa em licitação mais tradicional, que são pessoas apresentando propostas e dando lances e tudo mais. Isso não funciona dessa forma. O diálogo competitivo é a administração e potenciais contratados chegando a uma solução para um problema. Para entender se existe essa solução, entender o problema. É engraçado que uma pessoa leiga, né, que não é da área jurídica como eu interpreto essa contemporaneidade da nova lei e dos novos acordos, me parece tudo muito positivo, porque, veja, temos até dentro dos métodos extrajudiciais ambientes fora do jurídico, pessoas fora do jurídico, intermediando, mediando, decidindo, né? O próprio diálogo competitivo, por mais que seja dentro do ambiente jurídico, ele prevê, agora eu gosto bastante de usar esse verbo, prevê situações que me parecem mais saudáveis. É um pouco por aí? Sim. Acho que a sua percepção está correta, sim. O que eu gosto de falar dessa nova lei, tá? E aí falando em termos mais gerais, assim, eu acho que ela é positiva. Ela tem um desafio muito grande para a implementação dela de maneira que seja além do discurso dela, mas uma maneira prática, que vai ser qual? Você conseguir mudar, talvez, uma cultura que precisa ser mudada a certas resistências nesse ambiente de contratações públicas. Então,
para exemplificar com o diálogo competitivo que nós estávamos falando, a lei foi editada em 2021 e aí eu fiz uma pesquisa mais cedo para confirmar isso. Eu tinha feito no início do ano essa pesquisa e hoje, antes de vir para cá, eu fiz essa pesquisa de novo. Eu ainda não encontrei nenhuma utilização de diálogo competitivo aqui no Brasil, tá? Ele foi inspirado em instrumentos que já foram utilizados em outros países, na União Europeia, mas aqui no Brasil nós ainda não tivemos nenhuma utilização dele. Por que eu acho? Tem uma dificuldade, claro, de você compreender um instrumento e implementar algo novo. Isso é uma coisa. Mas 2, também eu acho que talvez seja um receio de gestores públicos, assim, eu não quero ir primeiro. Há uma resistência. Há uma resistência. Eu não vou primeiro, eu vou deixar alguém testar e depois eu vejo. Sim. Só que alguém tem que ir primeiro. Então, assim, as mudanças, elas requerem uma mudança de cultura e algum tipo de atrevimento também, né? Uma ousadia. Uma ousadia. Que aí você tem que incentivar e, claro, é difícil você fazer isso. Eu acho que esse é o maior... Você está completamente certa em enxergar como uma mudança positiva à lei. Eu também enxergo dessa forma. Mas eu acho que nós temos esse desafio. Essa ousadia. E eu já te convido para Não acabei ainda as perguntas, mas já te convido para um próximo episódio, à medida que os órgãos se tornem mais ousados, usem o diálogo competitivo e nós possamos, então, discutir sobre ele e sobre os cases que surgirem a partir disso, né? Isso é ótimo. Queria falar sobre regime de nulidades que foi reformulado. Queria que você nos contasse como ele foi reformulado, um pouco historicamente como é que ele era, a gente vai olhar um pouco em retrospectiva, e quais são os principais pontos de atenção para gestores e contratados para a gente, então, evitar litígios, prejuízos aos cofres públicos. Então, Renata, esse também foi sempre um dos temas super sensíveis, tá, em contratações públicas. Por quê? Quando a gente fala de nulidade contratual, o que a gente está falando? Esse tema, ele basicamente envolve um contrato que foi celebrado e foi detectado algum tipo de irregularidade nesse contrato em sua celebração. Por exemplo, a licitação em si teve algum equívoco na licitação. Então, um documento deixou de ser apresentado na licitação. Não foram consultados 3 orçamentos para formar o preço base. Então, alguma irregularidade no procedimento, tá, que originou aquele contrato. Se você for ao pé da letra, na lei anterior e na cultura anterior, era assim: se teve um procedimento que não foi bem executado, esse contrato é nulo, então acabou esse contrato. Qual era o problema disso? Bom, muitos, mas assim, às vezes você já tinha um contrato que já tinha encerrado, ou era um contrato que estava no meio da execução. E aí você pensa que todo contrato pode ser traumático e interromper no meio. Mas assim, quando você tem um contrato, por exemplo, de um fornecimento de café, isso é uma coisa. As consequências são uma. Mas se você tem uma construção de uma escola, por exemplo, você vai parar o contrato? E até você resolver essa briga, o que você já executou vai ficar lá, aí a escola não há escola, também o prédio não é finalizado, você não consegue dar uma destinação para aquilo. Então, isso sempre foi um problema. O que hoje a lei fala? Ela diz, olha, se você identificou uma irregularidade no contrato, primeira coisa, você tenta consertar essa irregularidade. O termo que ele utiliza lá é sanear, que é o termo mais jurídico para isso. Ou seja, não vai anular. Isso, exatamente. Você tenta consertar. Sim. Se der para consertar, ótimo, não tem problema nenhum. Se não der para consertar, e aí pega, não dá para fazer nada. Esse contrato realmente está irregular. Aí o gestor público vai ter que fazer uma avaliação e ver o que é mais prejudicial nesse caso. É eu interromper a escola ali, deixo assim, vou fazer uma outra licitação e celebrar um outro contrato, ou eu sigo com esse contrato do jeito que está, termino a escola, e depois eu vou ver quem é o responsável pela irregularidade do contrato e vou tomar as providências sancionadoras, indenizatórias possíveis. E essa lei, ela dá primazia para que você dê continuidade ao contrato, porque o que se entende é muito mais prejudicial para o interesse público você interromper um contrato no meio da execução do que você depois ir buscar uma indenização e tomar, né, as medidas necessárias. Então, a gente entendeu como é que essa lei foi, de alguma forma, entendemos aqui por uma perspectiva como ela foi reformulada. O regime, a lei não, o regime de nulidades. E aí, quando a gente pensa aí nos gestores, nos contratados, aí dicas para que eles tenham ali atenção para evitar os litígios, os prejuízos aos cofres públicos, que a gente poderia colocar aqui. Vai ter gente que vai concordar, discordar, mas eu acho que assim, eu sou muito pragmático nas coisas, né? Então, uma coisa que eu sempre digo desde que essa lei foi editada, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele tem feito um guia que todo ano está sendo atualizado, com decisões, entendimentos, ele é muito didático, vem artigo por artigo da lei, ele exemplifica com decisões que ele tomou sobre a lei e tudo mais, sinalizando os entendimentos do tribunal.
Então, assim, uma primeira coisa é, se você quiser, você pode discordar do TCU, mas tudo bem. Mas, assim, em termos de manter a execução do contrato e tentar prever que não tenham problemas, assim, tentar fazer alguma coisa que é razoavelmente baseada numa experiência anterior e tudo mais, esse documento é um documento bom, uma boa orientação para a interpretação da lei. Outra coisa também que eu acho que é extremamente útil, administrações públicas, de uma maneira geral, fazerem consultas às suas procuradorias, seus órgãos de assessoramento jurídico, sobre a interpretação da lei também. Normalmente, quando dá problema, a trava vem... O problema pode não ser jurídico, mas a trava vem por alguma via jurídica. Seja com procuradoria, seja com controladores de contas. Então, assim, se você está conversando com essas pessoas, entendendo como essas pessoas pensam, você consegue diminuir a probabilidade de ter um problema lá na frente, entendeu? A gente está chegando no final do nosso episódio e, à medida que você foi nos explicando, dando uma aula sobre a 1433, e a gente entendendo o mecanismo e as metodologias remodeladas da Lei de 93 e com os desafios, você pensa em um tempo... te fazendo uma pergunta que eu acho que ela não é fácil, porque um tempo em que esse aprendizado se consolide cada vez mais e que essa lei, então, fique um pouco mais confortável para os entes federados, né? Então, aí, os municípios menores até, enfim, órgãos da União. Eu diria assim, que a partir de 2025 que nós estamos, Sim. É quando eu comecei a considerar que, de fato, a lei está valendo, que é quando todos os outros regimes anteriores não puderam mais ser utilizados. Sim. Então, a partir desse ano, ela começou de fato a valer. Estou contando isso como o ano 1 da lei. Claro que depende da capacidade de ente para ente, mas eu diria assim que os próximos 5 anos vão ser anos de aprendizado, e aí depois disso eu acho que vão ser anos de reformulação e aprimoramentos. Mas eu acho que nesses primeiros 5 anos, contando esse ano já, Sim. é um ano de aprendizado sobre como executar essa lei. Sim. Administrações com mais fôlego, União, estados com mais fôlego, vão conseguir fazer, obviamente, isso mais rápido, mas depois os municípios e outros entes federativos também, enfim... Mas talvez... é um tempo bom, a próxima década a gente vai estar aprendendo para chegar, quem sabe, daqui 10 anos, de uma forma mais... compreendendo mais e, enfim, conseguindo eu acho que é uma coisa praticar. Exato, e uma coisa eu acho que é importante para isso é que as administrações que têm mais dificuldade, elas tendem a olhar para as outras como exemplos. Então, assim, se eu consigo instituir boas práticas pela União, por estados que sejam que tenham boas diretrizes para outros entes federativos, isso tende a deixar mais rápido esse processo, né? E democratizar esta informação. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, de tornar dentro de um assunto tão técnico e denso, numa linguagem mais simples e mais democrática, que isso comece a ser um vocabulário dos gestores públicos cada vez mais integrados à rotina deles. Né? E mais fácil de compreender, de comunicar. Literalmente palatável. Palatável, exatamente. Palatável. Exatamente. Você sabe que nós temos tido sucesso nessa linguagem simples que você e outros professores do FGV-Law têm nos trazido para esse tipo de conteúdo que, de fato, é mais denso, mais técnico, mas que está se tornando muito palatável, como a gente usou essa qualidade anteriormente, muito palatável para mim, em primeiro lugar, que sou a primeira pessoa que estou aqui em contato, e acredito que para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, eu quero te agradecer, porque nós tivemos mais uma grande aula aqui sobre licitações, sobre a Lei 14.133 de 2021, e agradecer mesmo você. Eu que agradeço, Renata. Foi uma felicidade. Fico feliz que tenha sido compreensivo, porque eu sei que não é um tema fácil, muitos detalhes, mas fico feliz de ter sido útil. Estamos com um novo vocabulário por sua causa. Professor, é isso. Se você gostou, se foi útil, se foi produtivo, compartilha com quem precisa. Seja um amigo, um colega de trabalho. Esse é um podcast que vai elucidar e trazer de uma forma cada vez mais nítida esse nosso glossário jurídico aqui no FGV Law em Movimento. Você assiste e ouve nas mídias sociais da FGV. Te encontro no próximo episódio.